isso acontece, ou aconteceu, né? E acontece, porque nós temos valores diferentes. Exato. São valores, a gente como terreiro tem valores diferentes de outro sacerdote em outro terreiro, né? Independente da prática religiosa. A prática religiosa realmente sim vai ser diferente, não tem como não ser. O nosso universo é esse, e é o bonito dele. É o bonito dele. A diversidade. Mas entrou numa questão assim, esses valores. Então a gente como pessoas criamos alguns valores, como família a gente tem alguns valores, e automaticamente isso reflete na nossa instituição, no nosso terreiro. Esses nossos valores que são diferentes de outras pessoas. Daí eu fiquei pensando sobre isso e pensei, não, quer saber, eu vou... Tá, a gente falou isso. Temos valores diferentes, mas afinal de contas, que valores são esses? Tá. Daí, eu gosto de escrever, né? Então parei e resolvi escrever sobre isso. Aí comecei a escrever sobre isso. Qualquer dia eu trago esse texto. Né? Eu trago esse texto que, de alguma maneira, para talvez até desmembrado, para ser discutido também. Essa questão desses valores que nos constituem e que são diferentes e que ao mesmo tempo que nos unem, né, faz a gente ser a gente, né, é a nossa singularidade, mas ao mesmo tempo também é o lugar, é o ponto de conflito com outras pessoas e com outras instituições, vamos dizer, com outras vertentes da religião, isso tanto da Umbanda quanto do Candomblé também. Tá, então surgiu. E esse enredo surge um pensamento que... algo que eu já estava pensando sobre isso, que tem a ver com os 10 anos do terreiro. A gente completou em fevereiro de 2019 10 anos do terreiro. O pai já trabalhava, já atendia com as entidades aqui em casa antes de existir o terreiro. Daí a partir disso, né, que como daí ele atendia e pessoas vinham e ficava misturado junto com a casa, com o cachorro, Então, a gente, não, vamos construir um espaço para isso. Exato. E daí, a partir da construção do espaço para isso, a gente começou a pensar como sacerdote, né? Então, a gente tem um espaço que é dedicado para a prática espiritual. O que compõe esse espaço da prática espiritual? Muitas das coisas que a gente pensava ainda são, muitas das coisas que a gente pensava não são mais. Né? É verdade, transformações. E a transformação faz parte da educação, e se a gente não muda, não transforma de opinião, alguma coisa errada tem. Exato. É natural, né? Se a gente está aprendendo, a gente está exercitando, automaticamente a gente vai mudar olhar sobre algumas coisas, né? Rever prioridades, perceber também o que é verdade e o que é ilusão. Exato, no principalmente dia a dia, isso. Né? Então, isso só se dá por meio da educação. Então, que é uma das coisas que a gente entendeu como sendo um dos nossos valores. Priorizar essa questão da educação, né? E daí nesse enredo de pensar sobre os 10 anos da casa, mas isso foi lá em 2019, a gente acabou não conseguindo fazer nada em torno disso, entrou 2020, daí tinha questões minhas, obrigação religiosa, questões da casa para ser resolvida, daí também passou o fevereiro com outra coisa que não foi essa. Exato. E tá passando 2020 e a gente não conseguiu fazer nada nesse sentido específico. Mas de alguma maneira essas discussões, esse texto que eu falei que escrevi e esse conteúdo que a gente está construindo hoje tem a ver com isso. Então eu penso como um ponto de partida essa questão os 10 anos da Casa da Aroeira. Daí pergunto pro pai, do que o pai fala de 10 anos do terreiro? Os 10 anos do terreiro, primeiro que foi uma... Eu particularmente, eu tenho para mim que em final de 2009 para 2010, né? Não, foi em fevereiro a gente inaugurou. Inaugurou, então, né? No final de 2008 a gente estava construindo isso, o espaço, né?
Daí, quando foi comecinho de 2009, fevereiro de 2009, a gente começou a tocar nossa gira. Nossa gira. Exatamente. A construção física do terreiro, ou seja, a existência do terreiro, no sentido pedra e cal, porque existe duas, né, situações. Uma, o terreiro pedra e cal, e outra, o terreiro espiritualidade. Então, eu vinha carregando até aquela data o terreiro espiritualidade. Tanto é que, como você falou, chegou no momento que eu tive que começar a trabalhar em casa, né? Mas na construção e na inauguração... Interessante isso aí. Desculpa cortar, mas um gancho. Isso foi uma escolha do pai? Aí é que tá. Veja, onde eu ia chegar nisso. Mas porque uma coisa tá junto da outra. O terreiro construído e inaugurado, para mim particularmente, foi um ganho. Eu consegui concretizar e realizar algo que eu sempre quis. Então, na realidade, é assim, minha profissão é uma, mas eu sou franco a dizer, minha profissão é uma, mas nunca gostei da minha profissão. O que eu queria sempre ser era pai de santo. Que eu acho até, eu vou tirar essa questão pai de santo, eu sempre quis ter, um terreiro de Umbanda. Seja que nome tenha, mas era um terreiro de Umbanda. Quando inauguramos, que eu entrei ali, que nós nos concentramos, a tabaco tocaram e veio a entidade, até vir a entidade, eu estava plenamente realizado. Aí vem no que você perguntou. Fui eu que escolhi? Não, eu sempre quis ser dirigente espiritual. Agora, a condução disso, quem levou foi as entidades. Foi as entidades. A determinação de, olha, eu estou trabalhando com o cavalo aqui na lavanderia. Era na lavanderia da casa da mãe, com o cachorro deitado do lado. Do lado, máquina de lavar batendo. Máquina de lavar. O cachorro tomava o conhaque do seu sete. Então, ele direcionou o seu sete Catatumba, que eu trabalho com ele na esquerda.